Beleza, pessoal. A gente vai ver agora, que nem eu falei, algumas coisas que as pessoas se identificam. Eu também tive problemas com esses bloqueios mentais, tá? É uma coisa que surge na nossa rotina de estudos e uma coisa que através de técnicas, através do conhecimento, a gente precisa superá-las, tá? Vamos ver, são dois tipos de bloqueios mentais. Um eu vou falar de bloqueio do aprendizagem, né? Bloqueio da aprendizagem ou bloqueio do aprendizado e bloqueios mentais, tá? Em termos de BA, bloqueios de aprendizagem, eu vou colocar o do Tony Buzan, a espiral do fracasso. Espiral do fracasso. Eu vou explicar como é que é, tá? E isso daqui a gente vai usar para entrar na parte de buscar informações. Então vai ter a conexão. E na parte de bloqueio mental aqui, tá? Nós vamos falar do perfeccionismo, e nós vamos falar do bloqueio mental inconsciente. Tá? Vamos colocar aqui como bloqueio mental por aprendizagem, que no curso Hiperfoco, Hiperprodutividade, teve uma pergunta relacionada a isso e eu logo identifiquei que era um bloqueio mental de aprendizagem, da pessoa realmente sofrendo muito, falando, olha, eu estudo, não aprendo, não está dando, e não consigo memorizar as coisas, enfim, tá? Serve para essa pessoa, serve para todos os outros também que estão vendo a aula aqui, tá? Como é que funciona esse bloqueio de aprendizagem, descrito por Tony Buzan também. O que acontece? Está intimamente ligado com as revisões e com o conhecimento que você já tem anterior. O que acontece? O conteúdo, como eu falei, ele é em formato de escada, tá? Ou seja, você tem que subir um degrau para subir o outro, subir um degrau para subir o outro. Ou seja, não adianta eu explicar para você física, vamos falar assim, não adianta você não saber os preceitos básicos da matemática, para ser mais simples aqui, você não saber soma e subtração e querer ensinar a aprender multiplicação e divisão. Você não vai conseguir aprender, você precisa saber isso daqui antes. Se você não souber isso daqui não vai entrar na sua cabeça de jeito nenhum. Não vai ter o 1, 2, 3, lembra lá no início? Não vai ter zipado. Você não vai conseguir, isso daí não vai entrar na sua cabeça, tá? E o que acontece? Aqui fica muito óbvio, né? E nessas coisas daqui fica muito óbvio. Tanto é que no colégio a gente repete milhares de vezes a mesma coisa. Claro, não tem estratégias eficientes de ensino. Acaba que o eficiente é repetir, o eficaz é repetir milhares de vezes a mesma coisa para entrar na sua cabeça e para você conseguir avançar no conteúdo. Ou seja, o que é aprendido em um ano, se fosse abordado essas técnicas dessa maneira, poderia em um mês ser aprendido. Tá? Você consegue avançar muito, você vai aprender isso. Então o que é o bloqueio de aprendizagem? É o seguinte, você estuda uma coisa, você sai da aula, lembra? As aulas são contínuas. Você sai da aula, você aprende, vamos pegar em analogia aqui, você aprende o mais e o menos. Só que como tem a curva de esquecimento de Ebbinghaus, a gente viu, a gente esquece bastante, a gente não consegue recordar, resgatar as coisas, aquela aprendizagem baixa e você não tem a capacidade de reter aquele conteúdo. Ou seja, você perde bastante. Ó, aqui, ó. Vou colocar otimista. Você perdeu 50%, mas estou sendo muito otimista. Daí vai para a segunda aula, você vai ter a continuidade do conteúdo, que aqui tem a continuidade, né? Você aprenderia a totalidade dessa coisa daqui. O conteúdo está conectado. Tá? Só que como não tem nada para se conectar aqui, como você perdeu essa parte, toda essa parte daqui você não vai conseguir aprender. Tá? Você não vai conseguir aprender. Ou seja, você não consegue aprender, você entra numa espiral do fracasso. E por consequência, você também esquece mais fácil aqui, né? E vai perdendo isso daqui, porque não fez nenhuma revisão. Então, na próxima aula, na terceira aula da continuidade do conteúdo, você vai estudar outra coisa que se conecta a tudo, né? Mais amplo o conteúdo, você nem tem, digamos assim, você não tem as fibras, você não tem o suficiente para armazenar aquele conteúdo. Ou seja, o processo de aprendizado aqui está, infelizmente, comprometido. Porque não houve as revisões, porque você não tem a base para fazer as conexões. São coisas soltas, são números que poderiam ser zipados, onde você entenderia, lembra disso, onde você entenderia a estrutura, o contexto e a lógica, o contexto, a lógica e a estrutura, enfim, né? O posicionamento mental de entendimento, você teria isso, você não tem condições de ter isso. O processo está comprometido. Tá? Então percebe, quando você faz as revisões,
e você consegue manter o seu conhecimento, você consegue avançar e fazer as conexões. Perfeito? Fazer as conexões. Perfeito? Entende aqui, ó, primeira etapa do conhecimento, segunda etapa, terceira etapa. O conhecimento ele vai se expandindo dessa forma e cada vez vai ficando mais fácil de associar as coisas. Daí vem, você pergunta, nossa, como consegue falar tanto de um conteúdo, ou como consegue falar de uma coisa sem consultar nada? Porque tem essa estrutura daqui feita. Todas as coisas estão conectadas de alguma forma. Percebe? E nisso daqui, a gente vai entrar no bloqueio mental inconsciente, tá? Vamos entrar. Vou seguir nessa aula mesmo aqui, vamos ver. O que acontece? O nosso cérebro, de maneira subconsciente, tá? Ele não gosta de fazer coisas inúteis, desnecessárias. Se ele percebe que aquilo ali não está tendo nenhum avanço, se cria uma atitude mental negativa, extremamente negativa em relação àquilo, né? Porque vê que energia está sendo despendida de maneira inútil. É aquela coisa, você fazer uma tarefa que você não enxerga nenhum sentido naquilo, né? Você desenvolve uma atitude mental negativa. E aí vem para a memória, isso é péssimo. Por quê? A nossa memória, ela basicamente funciona por esses 3 critérios aqui: utilidade, interesse e sentido. Agora eu vou dar o exemplo, agora vou dar para vocês a analogia, tá? Vamos supor que você está estudando matemática. Acontece em matemática com muita gente, porque matemática tem essa constância. Matemática, física, química, enfim, são coisas que é preciso ter esse raciocínio da base para seguir, né? Senão você não entende nada. Se você não tem a base, você acaba não entendendo nada, tá? Então o que acontece? A pessoa vai lá estudar matemática, né? Vai estudar matemática e ela não está entendendo nada na aula. E a atitude mental dela está assim, ó, nossa, isso daí é uma chatice, é ruim demais, eu odeio matemática, eu só preciso para passar no vestibular ou para passar no concurso, ou só preciso estudar isso para fazer XYZ, tá? Esse motivo consciente que você dá para você mesmo, pouco importa, porque a nossa memória, como eu falei, é um processo subconsciente, um processo espontâneo. Ou seja, você está comunicando que aquilo ali é muito ruim, é chato, que você tem que descartar aquilo, tá? Então, de maneira espontânea, aquela memória é podada. Por isso, algumas pessoas estudam um conteúdo e no momento em que estão estudando, aquela memória está sendo podada. Não está havendo aprendizado nenhum, está sendo podada exatamente no momento. E como consertar isso? Primeiro, com as revisões, para você ter base para conseguir conectar as coisas e para enxergar, lembra da 20? Tudo se conecta a tudo. Tem como achar a coisa interessante naquele conteúdo para você. Você tem que achar um brilho, né, para iluminar aquele conteúdo para se interessar. A matemática explica algumas coisas. Tente achar algo que lhe pareça interessante no conteúdo, né? Tente conectar as sensações que você vai ter aprendendo matemática que são positivas, tá? Caso contrário, vai ser por esse motivo que vai ter o bloqueio e também porque a sua atitude mental está dizendo que aquilo ali é inútil, que você não tem interesse nenhum e não tem sentido nenhum em guardar aquilo. Memória, processo espontâneo, vai ser podado. Tá? Então antes, se você for estudar alguma coisa, um conteúdo que você nota que tem um bloqueio mental, que não consegue aprender, 2 coisinhas, tá? E a gente vai usar isso para o gancho de buscar informação. A pergunta, você sabe a base daquilo? Você está no local certo? Se não, não tem mal nenhum em voltar a estudar a base de matemática, a base de física, a base de química. Eu mesmo, com coisas relacionadas à psicologia, vou lá para a base para entender certinho como é que funciona, porque é aquilo que vai servir de alavancagem para eu construir todo o meu castelo do conhecimento. Como a estrutura de uma casa. Se a estrutura é frágil, todo conhecimento desmorona. Sócrates fazia isso, fazia as perguntas básicas. Isso é o questionamento socrático. Voltar nas perguntas mais simples, tá? Então é isso. Se pergunte se você sabe a base. E a outra coisa é qual a utilidade, o interesse e o sentido disso. E tente ligar as emoções. Olha, matemática eu preciso para passar no vestibular. Se tu comunicar isso para o teu subconsciente é muito fraco. Traz as sensações de passar no vestibular e liga isso ao estudo da matemática. Você pode fazer essas associações. O cérebro aceita isso. É possível modular o seu cérebro. É possível modelar o seu cérebro. Tá?
É possível colocar isso daqui, artificializar essa utilidade, interesse, sentido, se você não vê. É criar conexões que o seu cérebro entenda que aquilo ali realmente é importante para você, para se afastar desse bloqueio mental inconsciente. E veja bem, até para mim, algumas vezes eu nem vou pesquisar a utilidade, interesse, sentido disso. Vai no aprendizado, compromete. Compromete. Você tem que parar e ficar 5 minutos pensando qual a utilidade disso que eu estou estudando. Qual o meu interesse nisso, o que eu vou ter de benefícios, em termos de emoções, em termos financeiros, mas assim, trazer, conectar aquele assunto. Não distanciar, a maioria das pessoas distancia. Eu quero passar no vestibular, mas matemática é uma merda, eu odeio isso daqui. Cara, você está comunicando que é uma merda, que você odeia. Perfeito? E o último aqui, bloqueio mental, perfeccionismo. Em analogia eu poderia dizer, tenta fazer 2 pessoas entrarem ao mesmo tempo num elevador. Não dá certo, nenhuma delas entra. Ou seja, se você está numa aula aqui, tá, e entra muito com o que a gente falou do posicionamento mental, de entendimento, e você quer pegar todas as informações de maneira perfeita, construir exatamente como eu estou falando, você está no perfeccionismo. Muita coisa ao mesmo tempo você está dando para o seu cérebro, e nada vai ser relevante, você não vai conseguir memorizar nada. Vai ser uma confusão danada. Então, foque nos gatilhos que você vai construir. Foque, como diria Pareto, nos 20% que lhe gerarão 80% de resultado. Tenta pegar o primordial, o mais importante. E depois que você pegar essa base, você vai construindo as coisas e vai colocando os detalhes. E veja bem, nem mesmo os intelectuais que você lê livros, enfim, que você acompanha, seja Nietzsche, Freud, Osho, eu estava conversando aqui com o pessoal da sala sobre Osho, nem mesmo eles sabiam essas minúcias. Eles tinham que revisar, rever para colocar as minúcias. Porque não é possível, muitas vezes, você colocar todas as minúcias de uma única vez. Então, o perfeccionismo é você tentar saber tudo. Aí, o processo de aprendizagem está comprometido. Foque em saber o principal. E se você está numa aula e está com a atenção meio dispersa, não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo pegar, faça o seguinte, desafie-se. O que eu vou aprender nessa aula? Uma única coisa, então. O que eu vou sair dessa aula que eu vou saber que eu não sabia? E assim você vai construindo o seu conhecimento. Sempre focando na sua base. E uma vez que a sua base está forte, vai ter outra base. E daí você constrói a outra base forte. Nunca pulando etapas. Né? Compreendido?